Espanha, um país de muitas belezas, tanto naturais quanto arquitetônicas. Uma nação que atrai milhares de turistas todos os anos, com belas paisagens e construções belíssimas. Mas o que poucos sabem é que as terras espanholas também escondem histórias com muitos segredos e mistérios. Uma delas, tão obscura, que arrepia muitos até os dias de hoje. A pequena cidade de Carmona fica localizada na província de Sevilha e tem aproximadamente 27 mil habitantes. Porém, não se engane achando que por ser uma cidade pequena, ela não tem história para contar. Na verdade, ouve-se ali relatos de um local onde o próprio demônio vive. Lá existe uma antiga construção de aparência tétrica, ruínas de um grande local que um dia já foi um mosteiro cheio de frades, mas que hoje em dia é conhecido como Mosteiro do Diabo. Em seus bons tempos, ele era conhecido como Huerta de los Frades, algo parecido com Horta dos Frades. E é exatamente neste antigo mosteiro que abrigava seguidores fiéis de Deus que hoje em dia dizem morar o diabo. O mosteiro foi erguido no século XVII, mais especificamente no ano de 1620, e foi feito para abrigar a ordem dos monges franciscanos dominicanos, e era usado para a iniciação dos mesmos. Algo interessante a se dizer é que na cidade de Carmona não haviam registros ou quaisquer documentos que comprovem a existência do mosteiro, o que é estranho, pois a construção ainda está de pé. Talvez autoridades locais ou religiosas tenham tido a intenção de apagar de alguma forma a existência do local. Porém, sobraram 2 documentos que podem comprovar a existência e as atividades que haviam no mosteiro. Um deles atesta uma doação de comida, feita pela cidade aos monges, e o outro possui um conteúdo que no mínimo pode ser descrito como perturbador. Esse documento atestaria um terrível massacre ocorrido no mosteiro, do qual apenas restou um sobrevivente, que narrou os eventos contidos nesse documento para o escrivão José Dias de Alarcón. O nome desse monge sobrevivente era Juan Rodrigo Perea. As palavras de Juan sobre aquele dia terrível foram as seguintes: Eu, senhores, me fiz frade dominicano no convento de San José, onde abracei o noivado há 3 anos. Na manhã de 20 de novembro deste ano de Nosso Senhor, entrou por parte de Cantillana um aspirante ao noviçado, que disse chamar-se, segundo me lembro, Dom Jaime Malvidas, e que foi aceito com plena satisfação por parte do prior e os demais. Este homem era alto, de grossas sobrancelhas, de nariz aquilino, e a sua face era tão delgada como a de uma espada. Nunca o vi em companhia de outros na horta ou na capela, o que nos causou estranheza. Eu, senhores, não sei como ocorreu. Na manhã do dia 2 de novembro do ano acima referido, quando despertei, não encontrei a porta de minha cela aberta como era de costume. Pois, como os senhores sabem, todas as noites nos põe chaves e ferrolhos. E crendo que ainda era muito cedo, entreguei-me a profundas meditações. Depois de esperar um pouco, senti por fim uns passos débeis que provinham do corredor e que morriam bem na porta de minha cela. A porta, de um suave golpe, pôs-se aberta. Mas qual não foi a minha surpresa quando pude me certificar que atrás dela não havia nada e nem ninguém. Então, foi quando pensei que talvez a primeira missa já houvesse começado, e eu ficaria mortificado a dormir. Mas ao ver que as portas das celas de meus companheiros estavam abertas de par a par, fiquei pensativo um momento, até sair correndo em direção à capela. Quando lá cheguei, não vi ninguém, e entrou-me um calor desde a garganta até o peito, quando ouvi uns lamentos a meia voz, que ao que parece, provinham da cozinha que estava ao lado da capela. Quando cheguei à cozinha, os queixumes eram ouvidos mais fortes dentro de mim, o que me fez pensar que era eu mesmo quem os produzia. Mas prontamente percebi que o lugar de sua procedência era a cave,
e sem poder evitar, vi-me, não sei como, descendo suas íngremes escadas. E maldito seja, senhores, o momento em que entrei naquele cômodo, pois ao fazê-lo, deparei-me com o prior e os outros monges dependurados nos ganchos que usamos para pendurar porcos, carnes e chouriços. Eu, senhores, ao ver aquele quadro infernal e sangrento, comecei a vislumbrar uns seres pequenos que, apinhados ao redor dos cadáveres, comiam as suas carnes. Naquele momento, senti um desmaio passageiro e pude ver, senhores, que os seres dos quais acabei de falar fundiram-se em um ente só, de repugnante aspecto. Olhando para mim, disse-me as seguintes palavras: deixei-o viver, para que anuncie a minha vinda ao mundo. Então um incêndio começou a se alastrar pela cave. Não pude mover um músculo sequer para mover-me e fugir. E quando o fiz, a mesma voz a que me referi anteriormente voltou a dizer: vá e diga que Satanás está aqui. Algo interessante a ser dito é que aquele recém-chegado noviço, o Dom Jaime Malvidas, não estava lá, e que seu corpo também não foi encontrado. Poderia então ser ele o próprio demônio? Após toda essa suposta tragédia que é relatada nesse documento, teria ocorrido o enterro dos frades mortos. E lá, algo aterrorizante e sobrenatural aconteceu. No momento do enterro, o céu ficou estranhamente escuro, e eles então teriam acendido 2 tochas, e entre essas tochas viram um rosto terrível, de aparência bestial. Logo depois, uma espécie de luz branca teria revelado a silhueta do que parecia ser uma pessoa. Todos que ali estavam ficaram intensamente apavorados. Após tudo isso, o mosteiro foi totalmente abandonado, largado para que se tornasse apenas ruínas. O solo de lá foi salgado, para ser limpo dos maus espíritos. Dizem que por ordem do próprio Papa, a cidade de Carmona foi ordenada a realizar missas e procissões durante 2 anos. Esse documento teria uma assinatura importante do arcebispo Geres, que confirmaria a veracidade de tudo que está ali. Mas infelizmente, a veracidade desse documento não foi confirmada com 100% de certeza. A sabedoria popular diz que ali realmente habita algo no mínimo assustador. E toda essa fama atraiu investigadores paranormais. Um deles é Francisco Del Toro. Ele foi várias vezes até o mosteiro e por lá coisas estranhas aconteciam. Ele relata ter visto uma espécie de orbe, uma bola luminosa vagando pelo mosteiro. Não foi possível filmá-la, pois rapidamente ela desapareceu. Outro homem pode facilmente atestar que aqueles que ousarem atrapalhar o ambiente no mosteiro podem ter surpresas nada agradáveis. Seu nome é José Félix Duran, e o que aconteceu com ele deve ser um exemplo para todos que desejarem se aventurar nessas velhas ruínas. Vejamos o que José relatou. Começamos a investigar, levados por uma imensa curiosidade e a grande fama que o mosteiro trazia consigo. Quando chegamos até lá, começamos a ouvir ruídos estranhos, como batidas. Os detectores começaram a nos alertar. Então, sabíamos que não estávamos a sós por ali. Logo começamos a ouvir passos que pareciam estar bem perto de nós, seguidos de palavras que no início pareciam indecifráveis, mas que logo se traduziam em algo parecido com salmos, cantados de forma lenta e assustadora. Quando aquilo parecia já estar quase sobre nós, saímos correndo de lá, deixando lá nosso equipamento, juntamente com o desejo de continuar essa investigação. O local passou a ser uma espécie de ponto de encontro para aqueles que praticam adoração ao demônio e rituais macabros. É comum achar por lá estrelas de 5 pontas desenhadas nas paredes ou até no chão, algumas velas pretas ou outros itens usados em práticas de ocultismo. Seria possível que um local feito para abrigar seguidores de Deus passasse a ser a morada do próprio demônio? Me responda essa pergunta nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seu like e compartilhem o vídeo para ajudar no crescimento do canal. E caso não sejam inscritos, inscrevam-se para não perder o próximo vídeo, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.